Seja bem-vindo a mais um podcast do Imagem Conecta. Eu estou aqui com o Rafael do BLK Media. Rafael, é um prazer ter você aqui. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, mas antes eu tenho uma palavra: seguinte. Rafael, deixa eu só fazer aqui um detalhe que pela primeira vez estamos já introduzindo o nosso projeto com um patrocinador. Estamos então assim com a Triart Studio. E se você deseja criar podcast com alta qualidade no centro de São Paulo, vem aqui para a Triart Studio. Está vendo que eu ainda estou pegando os macetes de falar para frente das câmeras e eu quero conversar justamente agora com o Rafael, perguntando para você, Rafael, conhecer um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória, para a gente entender esse universo do audiovisual, que eu sei que você trabalha nessa área, e saber como é que foi que você ingressou nessa jornada aí sua. Show, obrigado pelo convite, fui pego de surpresa aqui, né? Fiquei sabendo na hora que ia participar aqui, obrigado pelo convite, Jadson. Então, resumindo um pouquinho a minha história, eu não tenho nada a ver com audiovisual, não tenho nenhuma formação, não tenho nenhum curso. Claro, já participei de muito evento, pesquiso muito, eu sou autodidata na área. Eu sou formado em sistemas de informação. Olha só. Pelo Mackenzie, então me formei em analista de sistemas, trabalhei pouquíssimo na área como web designer. Mas depois que eu fiz o meu primeiro estágio, que foi no colégio que eu estudei, inclusive, eu me interessei mais pela área de web, né, de web designer mesmo. E trabalhando como autônomo, eu via que as empresas não tinham site, não tinham fotos do próprio espaço, por exemplo, uma locadora. Então eu, com a minha câmera digital, a minha Cybershot, né, aquela que teve uma série de modelos aí ao longo da sua existência dessa série, eu ia nos lugares e fazia a fotografia dos espaços para fazer o website dessas empresas. E chegou um momento que a câmera, essa Cybershot, fica no automático, né? Não tinha modo manual, por exemplo, então eu ficava limitado à criação das fotos. Aí eu parti para uma DSLR, continuei na fotografia, e uma vez um amigo me chamou para gravar um treino de futebol para um aluno dele. Né? E ele tinha uma câmera de vídeo, uma Sonyzinha, que eu nem lembro o modelo, mas era uma Sony assim que parecia um mini celular. E ela gravava em HD e assim, na época eu não tinha nem computador para fazer esse tipo de edição, até no Movie Maker mesmo. E aí eu me interessei pelo vídeo, né? Que assim, fotografia é legal, mas vídeo é muito mais legal. No vídeo você tem muito mais recurso para usar, por exemplo, de cor, preto e branco ou colorido, câmera lenta, a música, né? A trilha que você vai usar no vídeo. Aí me interessei por essa parte de vídeo e como eu sempre gostei de tecnologia, eu resolvi criar um canal, né, que é a BLK Media hoje, e começar a produzir conteúdo a respeito de foto, vídeo, áudio e agora transmissão ao vivo, né, sempre com a proposta de ir direto ao ponto sem enrolação. Que eu, como sou autodidata, eu ficava muito irritado de vídeos que a pessoa enrola muito para explicar, ou então não faz uma edição e a pessoa fica... Então agora, cliquei errado. Então a minha proposta no canal é justamente de cortar todos os trechos de erros, de respiração, para ser um vídeo bem dinâmico. Eu recebo até alguns comentários falando assim, nossa, você fala muito rápido nos seus vídeos, né? Mas na verdade é a edição que deixa o vídeo dinâmico. E essa é a proposta do meu canal aí, de dar um pouco de informação nesse meio do audiovisual também. Bacana. Só por isso que você me falou, cara, já me explodiu aqui a mente com coisas que eu quero perguntar. Mas eu quero começar assim, ó. Primeiro você pontuou aí a questão de você ter aprendido e ter desenvolvido, né? E eu acho isso muito interessante porque, assim, eu já vim numa outra linha que eu fiz uma transição de carreira, eu comecei na fotografia e quando eu fui para a parte dos vídeos, eu só fui para os vídeos por conta de uma faculdade que eu fiz, né, focado em audiovisual, mas até então não me chamava tanta atenção, mas os professores lá na comunidade que a gente estava criando de alunos e tudo mais, já dizia assim, olha para os vídeos, o futuro, olha para os vídeos. E aí as redes sociais cresceram, né? E nisso eu fui começando a trabalhar nessa parte. Mas eu achei bem interessante isso que você falou, porque assim... Eu acredito que não adianta também a gente ter muito conhecimento se a gente não praticar, né? E quando você falou, cara, eu fui lá, fiz, testei, aprendi, com certeza, né, eu te digo que o aprendizado que você teve ali na prática
é o que não ensina em faculdade. Você pode fazer qualquer curso e você vai, assim, só ter o teórico. Se você não for ali para a linha de frente, para realmente fazer e produzir, não vai ser nada. É igual um pintor que diz assim, eu conheço de cores, mas você sabe misturar tinta, você sabe ir lá e fazer as coisas? É completamente diferente. E eu achei muito legal essa parte aí que você falou. Você falou também aqui a questão de criação de conteúdo aí para o seu projeto. E eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. Quando você começou a criar o projeto para você, no sentido de estar na frente das câmeras, você já falou que, olha, eu sentia que precisava ter um conteúdo mais direcionado, rápido, direto, sem muito blá, 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 né? Mas quando você começou a criar nisso, você já pensava você como empresa no sentido do BLK Media, ou você estava mais com a ideia de eu quero transmitir conhecimento para ajudar outras pessoas sem necessariamente ser o marketing do teu projeto, algo assim? Então, a princípio era de transmitir conhecimento, tá? Até um erro que eu vejo que eu cometi hoje, que ainda me prejudica no canal, né? É que eu queria abranger BLK Mídia. Então, eu não queria colocar BLK Vídeo, BLK Áudio, né? Então, eu pensei em mídia, tudo aquilo que é áudio, som, vídeo, web, de repente, né? Ainda eu trabalhei um tempo fazendo websites também. Só que quando você mira em muitos lugares, você acaba não acertando ninguém. Sim. Né? Então, hoje eu vejo que o meu conteúdo é mais voltado para áudio e agora, né, nesses últimos tempos, para estúdio. Que legal. Né? Só que assim, o que acontece no meu canal? A pessoa chega e vê um tutorial de fotografia de produto. Sim. Daí ela fala, nossa, que tutorial bacana, que vídeo legal, vou me inscrever. Bom, na semana seguinte, eu coloco um comparativo de microfone sem fio. A pessoa que entrou pelo tutorial de fotografia não vai se interessar por esse conteúdo de áudio. Sim. E vice-versa. Quem se inscreveu pelo conteúdo de áudio, de comparativo de equipamentos, não vai se interessar pela fotografia. Então, hoje eu vejo que isso é um erro, entre aspas, que eu cometi. Mesmo assim, eu tenho o canal há mais de 12 anos e hoje estou com aí 119 mil inscritos, então eu vejo que alguma coisa eu estou fazendo certo, né? Mas a princípio era para transmitir conhecimento e, em paralelo com isso, foram surgindo propostas de trabalho sem necessariamente eu divulgar que eu faço esse trabalho, né? Até com uma consultoria de estúdios, agora na pandemia, em 2020, eu recebi muitas propostas, muitas mensagens de pessoas que precisavam ajuda de configuração do programa de transmissão, porque estava todo mundo fazendo live, né? Sim. E foi aí que surgiu a consultoria, a princípio online, né? Para eu ajudando as pessoas a configurar seus programas, né? Para fazer suas transmissões. E hoje também a consultoria, além de online, presencial também. Mas no começo foi a princípio para eu divulgar meu trabalho e assim, transmitir conhecimento e acabou meio que servindo para surgirem propostas para eu trabalhar também. Muito legal. Isso que você falou assim na questão de que, olha, eu produzi um vídeo e deixei aqui. E depois alguém foi lá e procurou a respeito. Isso eu acho interessante, ainda mais pensando em plataforma como o YouTube, onde a gente cria um conteúdo, se ele estiver bem segmentado para aquele público, ainda que a gente não tenha aquela pretensão de viralizar, de fazer isso ou aquilo, mas fiz um material que vai ajudar, tá aqui. Se alguém procurar, pode ser daqui a um dia, 30 dias, um ano. A pessoa vai encontrar aquele material. Só para te falar, recentemente, agora faz umas 2 semanas, eu recebi pelo Instagram mensagem de uma empresa de vinhos aqui do interior de São Paulo perguntando se eu fazia fotografia de produtos, porque essa empresa precisava fazer fotos das garrafas de vinho, né? E eu perguntei através de onde que ele me encontrou, né? E ele me mandou um vídeo que sou eu fazendo fotografia de produto, inclusive como fazer fotografia de garrafa de vinho, e esse vídeo tem 7 anos. Nossa! Então, um vídeo de 7 anos me gerou uma proposta, né, que eu mandei um orçamento para um possível cliente, um vídeo que eu nem imaginava a princípio que 7 anos depois surgiria uma proposta. Então, assim, todo o conteúdo que eu tenho hoje pode me ocasionar, pode me gerar propostas de trabalho, propostas e outros tipos de oportunidade. Né? Sim. Então, assim, eu fico até pensando, né? Se o cara tem um projeto e ele sabe que os clientes dele já ficam perguntando sempre aquela mesma coisa para ele, não pensando no sentido de robotizar aquela mensagem, mas no sentido de dizer, cara, eu já entendo essa dor, já tenho aqui uma solução e olha aqui esse material. Por que não já criar um conteúdo, né, específico sobre aquilo e já distribuir nas redes sociais? E aqui vem um ponto, né?
Pensando assim, para começar, o que seria necessário, já que a gente falou assim, criar conteúdo, criar aquilo, mas indo para a base, vamos pensar a pessoa que só teve a ideia do projeto, que ele já definiu quem é o público dele, mas ele precisa ir para as redes sociais, como é que ele construiria essa ideia assim? Preciso de uma rede social, vou precisar muito de equipamento, o que seria focar no conteúdo? O que exatamente você acha que, para a pessoa dizer assim, criei uma conta pensando já em projeto e eu vou desenvolver ele? Acho que dois pontos principais. O primeiro é de você solucionar problemas. E esses problemas podem ser os próprios problemas que você já tem e já enfrentou e conseguiu uma solução para isso. Esse é o primeiro ponto, solucionar problemas. E o segundo ponto é o quê? É você começar. Mas eu não tenho câmera. Não tenho microfone. Mas você tem o celular. Todo mundo tem uma câmera, microfone aí no próprio bolso. Mas eu não tenho iluminação. Mas tem o sol aí que é para todo mundo. E você tem uma excelente, a fonte mais forte de luz que a gente tem, que é de graça. Grava seus vídeos de manhã. Mas o importante, Jadson, é começar. E esse foi um dos erros que eu cometi, que eu falei assim, eu só vou começar o meu canal quando eu tiver a câmera X, que no caso foi uma 60D. Né? Então, não vou gravar com o meu celular, se bem que os celulares da época, lá 2012, não iam entregar uma boa qualidade, né, comparado a hoje. Mas eu falei assim, eu só vou gravar quando eu tiver uma câmera. Até comprei uma filmadora dessas handcams, sabe, que são usadas em viagem. Mas assim, para mim não era o suficiente para começar um canal, né? Então assim, eu comecei um pouquinho tarde, vamos dizer assim. Poderia ter começado bem antes por esse erro de... E eu vejo que muitos clientes, muitos amigos cometem esse mesmo erro. Eu só vou criar um canal, eu não vou falar a área porque ele vai saber quem é, mas eu vou criar um canal, eu preciso do microfone tal, um microfone bonito, tal, com RGB. Comprou o microfone, comprou o pedestal do microfone, pergunta se ele já gravou algum vídeo para o canal dele. Já tem meses aí que ele comprou, fui na casa dele, a gente organizou o setup, configurou o programa para gravar a tela, gravar a imagem dele. Até agora ele não começou. Sim. Então muita gente comete esse erro. Só vou começar quando tiver microfone X. Só vou começar quando tiver o LED tal, ou a câmera tal, ou a lente tal. Começa. Troca o pneu do carro com ele andando. Né? Essa é a dica que eu dou e começa com o próprio celular solucionando problemas das pessoas. Muito bom essa observação aí que você fez, eu gostei. Você disse assim, eu comecei há 12 anos atrás, né, o seu projeto, a trazer os conteúdos e tal. Aí você disse assim, só comece e vai. Vou te falar que eu demorei 4 anos para ter a coragem de ficar na frente das câmeras. Antes disso, eu acreditava que bastava fazer um bom serviço, um cliente indica outro e está tudo certo, está funcionando, está tudo ok. Mas quando a gente entende que no digital dá para potencializar, isso que você falou, cara, eu captei um cliente de um vídeo que eu fiz há 7 anos atrás, que veio aqui agora para mim, eu nem esperava. Então, quando eu comecei a ver isso, e através de um desafio, né, de uma brincadeira aqui entre amigos, dizendo assim, vai lá, grava lá o seu conteúdo e tudo. E eu fui produzir, eu falei assim, não, realmente, né, eu não posso somente trazer essas facilidades para as outras pessoas, no sentido de, olha, eu consigo te ajudar, eu posso também ajudar, assim, também dessa forma digital à distância outras pessoas, né? Aí eu pensei, olha, então isso aí vai ser legal. Aí eu comecei dessa forma, mas você trouxe um detalhe aí de equipamento, que era o seguinte, eu também caía nessa cilada, vamos assim dizer. Não, porque agora quando eu tiver o microfone, não, porque agora quando eu tiver a luz. E toda vez que eu tinha aquilo, eu dizia assim, não, eu tenho, mas é para atender cliente. Então, e nunca vai estar o suficiente, nunca vai estar bom. Porque depois a gente diz, não, para mim eu vou querer só quando eu tiver com aquilo, só quando eu tiver com aquela outra coisa e nunca, de novo, vai estar suficiente. Mas a gente sabe que no primeiro momento o equipamento importa, no detalhe de que se a gente não tiver, as coisas não existem. Por exemplo, uma gravação, se eu não tiver pelo menos um celular, ele não existe. Se eu não tiver como captar o áudio, não vai ter áudio no meu vídeo. Mas a gente sabe também que, olha, para começar, meu amigo, que foi o que você falou, começa. Depois vai ajustando, conforme seu projeto for crescendo, você vai investindo e fazendo, né, as coisas acontecer. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pensando assim em podcast, né? O que é necessário para a gente começar uma ideia de podcast? Então, eu acho que para podcast a gente pode seguir essa mesma linha, de você dar informação solucionando problemas. Agora, quando a gente fala de equipamento para podcast, tem 2 pontos. Você vai ter esse podcast para você
criar o seu conteúdo próprio, a princípio, com os seus equipamentos, com a sua estrutura, ou você vai criar um estúdio para você locar? Então, são duas linhas diferentes. Se for para a sua criação de conteúdo, você tem duas opções. A primeira é se virar com o que você tem, Sim. que também dá para fazer podcast com celular. Com 3 celulares, você consegue fazer um podcast multicâmera também, e até microfones de lapela, não necessariamente microfones de mesa. Você consegue criar seu podcast com um baixo investimento. Agora, se for para locação, aí sim você precisa de um investimento maior. Sim. E outra coisa também, você, até para quem quer criar o seu próprio conteúdo, mas eu não manjo de tecnologia. Que assim, eu já vi pessoas que falam assim, eu vou criar o meu estúdio para criar o meu conteúdo. E aí faz um investimento altíssimo, que câmera não é barata, aí você multiplica esse investimento por 3, microfone você multiplica por 4, uma boa mesa de som ou interface de áudio para receber o áudio desses microfones, sem ao menos ter começado a criar conteúdo. Sem ao menos começar a andar com o carro para trocar o pneu depois. Né? Então a dica que eu dou para quem quer criar o seu conteúdo e criar a sua estrutura de podcast, aluga um estúdio, até também fazendo uma propaganda agora do estúdio aqui da Triarte, faz o teste, não sai comprando equipamento que não é barato antes de você sentir como é que é. Né? De você ver, que eu já estou cansado de ver cliente que chegou para mim e fala assim, nossa, eu estou vendendo, se você souber de alguém que tiver interessado em câmera, em microfone, eu comecei a comprar os equipamentos, mas aí não deu certo ou não gostei, achei que era uma coisa, era outra, e está vendendo os equipamentos, às vezes a preço de banana, perdendo dinheiro desses equipamentos que você comprou, consegue vender, mas não vai vender pelo mesmo valor. Sim. Então testa isso, aluga um estúdio, aluga, sei lá, 4 dias no mês para você fazer esse teste. Sim. Vai sair muito mais barato do que você comprar uma câmera sequer. Você consegue aí alugar sei lá quantas diárias de um estúdio para você gerar o seu conteúdo e ter esse conteúdo com uma boa qualidade, diferente de você criar com sua própria estrutura, seja com celular ou seja comprando câmera. Sim, e já cria até ali mesmo uma primeira temporada, né? 10 episódios com o valor de um equipamento só, você já gravou 10 episódios, já sentiu, viu se precisa realmente fazer dessa forma ou de outra, e aí depois, de forma consciente, vai lá, contrata o BLK Media para consultoria. Na consultoria para ver quais equipamentos vão melhor atender dentro do orçamento de cada um. Exato, porque eu acho que o ponto é sempre esse, né? Saber exatamente o que é que tem à disposição, né? Porque senão a gente vai só estar comprando coisas e depois que tem ainda vai querer trocar e nunca vai chegar ali onde a gente quer, porque sempre vai ter uma coisa nova. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se pensando nessa pessoa que está com um projeto dela, que ela resolveu gravar o material dela utilizando os 3 celulares, múltipla câmera, como você falou, está utilizando um microfone de lapela, não precisa um microfone de mesa, que isso até é curioso, eu quero te perguntar. Em podcast, quando a gente pensa em gravar conteúdo, as pessoas já associam que tem que ter um microfone de mesa, se for de lapela é entrevista, se tiver plateia é talk show. Como é que nesse mundo do podcast em vídeo assim funciona? O que é que você vê da percepção das pessoas quando querem contratar o teu serviço assim? Então, na verdade, Jadson, o que eu costumo falar, estava até falando para você, para o Antônio e para a Luzia também, sobre os fones de ouvido nos podcasts. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Algumas pessoas gostam pela estética que dá no vídeo, né? do videocast ou mesacast, como algumas pessoas costumam falar. Mas assim, não tem regra. Né? Então, algumas pessoas querem esse resultado, mas não é que o meu estúdio não tem cortina, então não é podcast. Não tem mesa, então não é podcast. Na verdade, o formato podcast mesmo, lá de trás é só áudio. Sim. Né? Então, até como a maioria das pessoas, não sei se você também deve ouvir bastante podcast, mas às vezes a gente coloca para tocar e mesmo tendo o vídeo rodando, a gente vai fazer outra coisa, vai, sei lá, dar uma arrumada na mesa ali do escritório, ou vai fazer uma arrumação, tirar a roupa do varal, qualquer outra coisa do tipo. Né? Então, a princípio, o podcast é áudio. Então, não tem regra para podcast. Tem que ter microfone de mesa, tem que ter cortina, tem que ter fone de ouvido. Não tem regra. E, às vezes, o pessoal que está muito preocupado nessa estética de podcast acaba esquecendo do mais importante, que é o quê? Que é o conteúdo, cara. Né? Então, muita gente se preocupa com equipamento, se preocupa com estética e às vezes tem até um podcast muito bacana, um estúdio muito legal, tal,
câmeras 4K, microfones profissionais, SM7B, uma baita qualidade, mas você vai ver o conteúdo, cara, não entrega. Então é o que eu sempre falo, seja para podcast, seja para canal no YouTube, se preocupe com o conteúdo. Um exemplo que eu sempre dou é o Whindersson Nunes, cara. O Whindersson Nunes, lá, muitos anos atrás, qual que era o equipamento dele? Era uma GoPro, que ele colocava um monte de caixa de tênis, sapato, colocava a GoPro em cima, ia para frente da câmera e começava a gravar, sem microfone, sem iluminação, focando no conteúdo, que era muito bom. E com o tempo vai melhorando. E às vezes até as pessoas meio que percebem uma diferença ou não se sentem tão confortáveis vendo aquele mesmo conteúdo melhorado. Né? De falar assim, nossa, agora ele ficou diferente, ficou mudou. Nutella, né? Fala assim, nossa, agora tá com câmera, tá com microfone, cadê aquele conteúdo raiz que eu via lá no começo, que era mais legal, né? Mas isso aí também vai de cada um, o importante é sempre o conteúdo. Muito bom. Você trouxe até a questão das pessoas que... Eu vou usar esse termo. Você não falou isso, eu que estou falando aqui. Que as pessoas se escondem no cenário. A gente sabe que quando a gente está criando conteúdo em si, que, por exemplo, uma pessoa falando para frente da câmera, tem um cenário que condiz com a mensagem e ajuda. Por exemplo, se eu sou um médico, estou gravando num lugar que remete a isso. Se eu sou um cara da educação física, estou gravando num lugar que remete a isso, já associa a linkar mais rápido quem está vendo. Na questão do podcast, eu diria que por essa temática que você falou, olha, não é necessário, mas já está consagrado, mesa, cortina, essas coisas já ajuda as pessoas a entender que isso aqui se trata de um podcast, eu posso dar um play enquanto eu vou fazer outras coisas e eu estou ouvindo aqui. Mas para quem está aqui, pode acontecer, talvez a pessoa não está tão acostumada de ficar na frente das câmeras, achar que, não vou estar bem apresentado, ou eu estou me expondo de uma maneira que eu estou querendo dizer que é um podcast, mas não tem a temática do podcast. Meus amigos lá no churrasco de domingo vão comentar, olha lá, ó. Virou blogueiro agora. Blogueirinho. E até você, essa pessoa, né, mudar essa mente, aí às vezes pode acontecer de realmente estar se escondendo atrás de alguns detalhes, né, de cenário e coisa, e não, só vou quando realmente estiver tudo perfeito. Isso é uma coisa para Esse é até um ponto, o Jadson, que até eu trabalho com gravação de vídeo institucional também, né? Legal. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, um gerente, um diretor de uma empresa, de uma multinacional, ele é bom na função que ele faz, mas às vezes ele não é bom com câmeras. Então, chegar, montar uma estrutura de iluminação, colocar um microfone, um tripé, uma câmera, pessoas em volta olhando, a pessoa não vai se sentir à vontade, né? E esse até é um outro ponto que deixa a pessoa, eu acredito, na minha opinião, né, deixa a pessoa mais à vontade de começar o seu próprio conteúdo com o celular. Uma dica que eu dou para quem está querendo começar, pega o celular, coloca, não precisa de suporte, claro que suportes de celulares hoje em dia são muito mais acessíveis e baratos, mas faz a gravação para você assistir depois. Faz e não apaga. E não precisa publicar, mas faz a gravação e assiste o seu vídeo depois. E fala assim, caramba, isso aqui que eu falei ficou legal, nossa, eu fico coçando muito o rosto, ou então eu limpo o nariz, ou então eu fico batendo a mão, para você se observar. E você vai treinando com isso e vai melhorando até você sentir uma confiança, um pouco mais de confiança para você postar esse conteúdo, mas você tem que treinar. Sim. E sobre esse outro ponto que você estava falando de, às vezes, que o cenário, o ambiente, quando ele condiz com o interlocutor, ajuda mais até na fixação da mensagem que ele está passando, com certeza isso faz muita diferença. Sim. Né? Daquela coisa de não basta ser bom, você precisa parecer bom também. Né? Você não vai num dentista que está com o dente sujo, que está com o dente cariado. Você não vai no cardiologista que está com um maço de cigarro no bolso. Sim. Né? A mesma coisa quando eu vou atender minhas consultorias online, eu não uso uma webcam. Não uso a webcam do meu notebook, por exemplo. Eu coloco a minha câmera no tripé com placa de captura no computador, ligo a iluminação do meu estúdio como se eu fosse gravar um vídeo para o meu canal. Olha que legal. Aí a pessoa, quando vê a imagem, fala assim, caramba, que webcam você está usando? Não estou usando webcam, estou usando uma câmera. Agora, você imagina eu atender um cliente de consultoria que quer montar um estúdio no meu celular. Eu posso até atender no meu celular, não estou criando um conteúdo. Mas a percepção para o cliente vai ser totalmente diferente se já de cara eu entregar uma imagem, né, a imagem, o que eu vendo, com qualidade também. Né? Sim. E aqui reforça, né, o que a gente disse.
é o que a gente disse, começa com o que tem, mas conforme as coisas forem, vai investindo, porque também vai ter essa percepção, né? Enfim, só estaria repetindo o que você falou, que eu acho que você fechou bem a ideia. Mas eu quero te fazer agora a seguinte pergunta. A pessoa tá lá com os 3 celulares, estou voltando, criou com múltiplas câmeras o conteúdo dele. O que é que ele vai fazer com esse material? Ele gravou ali um vídeo, um podcast, ele e um companheiro dele de trabalho, profissão, enfim, eles só trocaram ali ideias, mas produziu esse material. O que é que eles vão fazer com esse material? Assim, como é que eles podem aproveitar e reaproveitar mais esse conteúdo que foi, uns 40 minutos que a gente está pensando no podcast? Então, essa eu vejo que é até uma das vantagens para quem quer criar conteúdo, não pensando somente no podcast, né? Porque até o que eu estava conversando ontem com um amigo que tem canal também, né? Que o maior objetivo do podcast, a parte mais importante de um podcast é o quê? É o áudio. Você consegue assistir um vídeo que tem um áudio bom e uma imagem mais ou menos, mas o contrário você não consegue. Você não consegue uma imagem perfeita de 4K com um áudio chiado, com um áudio baixo, com um áudio estourando. Você não consegue. Mas eu percebi que, até por essa pergunta que você fez sobre a criação de conteúdo, que tem pessoas que colocam o podcast para tocar e ficam só ouvindo, mas para quem cria conteúdo consegue aproveitar os trechos do podcast, nos famosos cortes, né? Sim, sim. E aí a imagem é importante também, tá? Então essa é a vantagem também do podcast, que muita gente entendeu isso e usa o podcast para isso, que é você ter, por exemplo, igual você falou, de 40 minutos, você consegue tirar, sei lá, 10, 15, 20 cortes de 20 segundos, 30 segundos, e você tem uma geração de conteúdo ali para o mês ou para meses, né, que vai até ajudar o algoritmo aí a espalhar mais o seu conteúdo, né? Então, assim, eu vejo que é legal o podcast para quem ouve, coloca e vai fazer outra coisa, ou vai, sei lá, lavar o carro e fica ouvindo no fone, etc. Mas para quem cria conteúdo é uma ferramenta muito poderosa também de você ter pequenos trechos, pequenos cortes para alimentar a sua rede social por muito tempo. Legal. Aí a gente pode então fazer esses cortes, pode extrair o áudio, acabar levando para outros streams, né? Que é o próprio Spotify, áudio, Deezer. Legal, muito bom. Mas agora vem aqui a pergunta, que é o seguinte. Beleza, eu entendi que eu preciso ter lá minha rede social, que eu preciso criar meu conteúdo, que eu já tenho ali um cenário que condiz com tudo que eu quero estar me comunicando. Vou começar com o mínimo necessário, mas quais dicas você daria para quem precisa agora ficar na frente da câmera? A dica mais importante, Jadson, é você não querer fingir alguma coisa que você não é. Legal. Tá? Seja você mesmo. Mas sei lá, a minha risada é estranha, a minha risada é engraçada. Dê sua risada engraçada, fale do jeito que você fala. Claro, com o tempo, tudo vai melhorar. Sua oratória vai melhorar, você vai começar a errar menos. Nem nos meus vídeos, eu não fazia roteiro. Então eu colocava tópicos e ia falando desses tópicos, né? Só que eu percebia que eu levava muito tempo para editar os vídeos, né? Porque eu errava muito. Porque Sim. Uma coisa é você ter, por exemplo, vou falar especificações da câmera. Sim. Foco, resolução, tal. Uma coisa é saber o que eu vou falar, outra coisa é saber exatamente o que eu vou falar. Então chegou um momento que depois de fazer... Antes eu fazia roteiros em tópicos. Agora o meu roteiro é a frase exata que eu vou falar. Olha. Então na edição eu perco muito menos tempo. E até no começo eu colocava os erros do vídeo no final. Né? Como se fosse um making off ali quando eu faço a chamada para ação. E nesses últimos vídeos, como eu tenho errado menos, ou os erros não são tão interessantes, eu não tenho colocado. E o pessoal sente falta disso. Então assim... você leva mais tempo na pré-produção para escrever um roteiro, mas na pós você agiliza muito o seu trabalho. E outra dica importante, não basta você só escrever o roteiro, tá? Porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você falar, né? Porque Sim. Às vezes você escrevendo faz total sentido, mas depois quando você vai ler mesmo, você vai falar, você vê que aquela frase poderia ser dita de outra maneira. Sim. E ali, quando você está falando, aí você faz a revisão do seu roteiro. Então, 2 dicas assim, para quem vai criar conteúdo para
para rede social, criar o conteúdo em si é você fazer um roteiro. E para quem vai gravar podcast ou transmitir sua mensagem, seja você mesmo. Sim. Né? Sim. Não queira ser algo que você não é, porque as pessoas percebem. Sim. Muito bom isso que você tem falado, porque eu sempre estou tomando notas aqui, né? Mas você falou assim algumas coisas, aí eu percebi que passou porque eu não consegui dizer assim, deixa eu voltar aqui porque já veio outra ideia na mente. Eu te falei, minha mente explodiu. Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. E agora você falou umas coisas, eu falei, não, agora eu vou voltar só para a gente avançar. Você disse assim, olha, grava lá atrás da nossa conversa, né? Grava e se observa. Aí agora a gente chega nesse momento de você ficar na frente das câmeras, então cai justamente nesse ponto, né? Presta atenção na postura. Você está relaxado lá, está distante do microfone ou não, está mais projetado aqui. O corpo está direcionado para a câmera, ainda que eu esteja olhando para você. Sim. Nesse sentido. A minha voz é uma voz... Uma voz para dentro, uma voz impostada. A postura, se você está muito agachado. Muito... Tudo faz diferença, né? Na hora de você transmitir sua mensagem. Só que tudo isso também é com o tempo, né? Não é, por exemplo, eu vi um vídeo de 7 dicas e já vai estar resolvida. É você fazendo e como você falou, tem coisas que você vai ter que melhorar. Você disse assim, a questão da fala. Às vezes a gente tem um vício de linguagem, né, que você até pontuou que retirava na edição. Tem vícios que a gente vai conseguir tirar. Tirar, que eu digo assim, na edição. Mas tem vícios que é questão de a gente estar atento e ir minimizando, adicionando palavras no vocabulário para as coisas irem cada vez ficando mais natural. E um ponto... Olha, tô te dizendo que eu só estou voltando o que você falou. Tá puxando um monte de coisa já. Que você falou que cara, seja você, seja do jeito que você é. Então, se de repente você gagueja em alguma coisa, cara, é natural isso seu. Se aceite que vai ser melhor na hora de você estar trazendo aí a sua mensagem. Gostei bastante dessas dicas que você trouxe. Eu sei que o teu tempo tá muito corrido, você veio aqui e já nos deu uma força. Não vou querer tomar mais do teu tempo, mas já te agradeço por você estar aqui com a gente nesse podcast do Imagem Conecta. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para aquela câmera dali, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, uma mensagem que você queira trazer aí para reflexão, para as pessoas que começarem o projeto, te acompanharem, enfim, é com você este momento, olhando para aquela câmera ali. Bom, então, para quem quer começar, igual a gente já conversou aqui com o Jadson, não espera um momento perfeito, não espera o equipamento perfeito, a câmera, o microfone, ou seja lá o que for, apenas começa. Grava os seus vídeos, não apaga para você depois ver como ficou. Inclusive, vídeos do meu canal lá do começo, às vezes eu pensei em apagar, mas eu deixo lá justamente para as pessoas saberem que a evolução não é da noite para o dia. Né? E daqui a 5, 10 anos eu vou olhar os vídeos de hoje e vou falar assim, caramba, olha como eu falava desse jeito, eu gaguejava muito, etc. Mas o mais importante comece o seu projeto, comece a criar o seu conteúdo, comece o seu canal, sua conta no Instagram, seja lá o que for. E também, se você quiser dicas de equipamento, e até no meu canal também tem dicas de como falar melhor, etc. Dicas para você aplicar aí no seu conteúdo. Segue lá no Instagram ou YouTube também, @BLKmedia. Isso aí. Rafael, muito obrigado. E pessoal que estiver nos assistindo, até a próxima. Obrigado, Valeu, Rafael. Jadson. Valeu.